Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, um evento do Grupo Equation. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. O nosso podcast aqui, a gente está conectando engenheiros e mostrando a carreira de sucesso dos nossos entrevistados, né? E hoje estamos aqui com ele, o Anderson Soares. O Anderson Soares, que é chefe do Centro de Operações do Recife, simplesmente impacta na vida de 1,5 milhão de pessoas aqui dentro do Recife. Tem uma trajetória de muito sucesso, tanto na vida privada quanto na vida pública. Então seja muito bem-vindo, Anderson. Muito bem-vindo, viu, Anderson? Obrigado. Anderson, vamos começar aí naquele papo que a gente estava tendo anteriormente, né? Você disse que veio do interior. E por que você veio do interior e se você já tinha a intenção de fazer engenharia? Bom, como você disse muito bem, né? Como eu vim do interior, um fato era, né? Não tinha universidade lá, onde eu morava, né? Eu morava numa cidade chamada Venturosa e estudava numa cidade muito próxima que é Arco Verde. E lá, para engenharia ou para qualquer outro curso superior, a oferta é muito baixa, né? Hoje em dia, obviamente, está bem melhor. Eu me formei ali no ensino médio em 2012, então uma coisa que já era fato, eu já sabia que eu ia sair de lá. Eu só não sabia para onde. Então, aí eu comecei a fazer o mapeamento de quais universidades eu ia estudar, ou gostaria de estudar. Basicamente, eu bati o Nordeste inteiro. Eu fiz vestibular de Natal a Maceió, Aracaju. Então, eu fiz Federal Rio Grande do Norte, Paraíba, Campina Grande, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. E todos, ou melhor, quase todos, voltados para engenharia. Só teve um que eu digo que foi um desvio ali na curva, que era o sonho da minha família, que era fazer medicina. Aí eu fiz a UPE a Universidade Estadual de Pernambuco para medicina. Naturalmente, eu passei em todas as que eu fiz vestibular para engenharia. Eu passei em 10 universidades. Só não passei nada em medicina. Então, eu disse assim, é um sinal, né? Então, eu tenho que ser engenheiro. Foi bom, né? Que se tivesse passado, tinha mudado a tua trajetória toda, né? Rapaz, eu diria que sim. Eu diria que sim, até pelo engajamento familiar. Minha família sempre incentivou muito o estudo, mas sempre foi um sonho da família toda, a família da minha mãe mesmo. São 9 filhos, então existia uma pressão familiar de ter um neto médico. E aí, na época, eu era o bola da vez. Aí eu acabei que eu realmente não. Acho que eu não tinha aptidão, acho que não era o destino, o que é que seja, e aí acabei fazendo engenharia. Pronto, a gente tava conversando, né? E até trazendo uma realidade do Brasil mesmo, né? A gente tem as capitais que, querendo ou não, concentram as melhores universidades e você veio do interior. Todo mundo que passa por aqui sempre fala de uma diferença entre o ensino escola antes da universidade e depois que você entra na faculdade de engenharia. Tu acha que tu sentiu mais ou tu acha que foi igual? Tu já tinha um bom ensino lá no interior? Veja, em Arco Verde eu estudava no Diocesano, né? O Diocesano Cardeal Arco Verde, que era um colégio, ainda hoje eu acredito um colégio de referência, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Eu já achava que eu tinha uma bagagem boa, eu vinha com um repertório bom, assim, eu tinha passado em 10 universidades. Então, olha, alguma coisa eu fiz muito bem que foi estudar. No colégio também eu tinha notas muito boas, eu tinha uma bolsa, eu consegui uma bolsa no meu terceiro ano, por uma seleção interna pelas melhores notas do colégio, então tudo tendenciava a ter uma boa base educacional, mas infelizmente eu senti muito quando eu cheguei aqui. Então, quando eu cheguei, começou as disciplinas mais básicas de cálculo, geometria analítica. Infelizmente, era um pouco nítido que, face a alguns colegas que vieram de alguns colégios da capital, especialmente colégios de aplicação mesmo, era grande. Mas o que é que eu fiz? Eu compensei, como diz meu avô, queimando a pestana. Eu estudava muito. Então, assim, nos primeiros períodos eu tenho uma ligação muito assídua à base da engenharia, à base do curso, até porque na Universidade Federal a gente entra em engenharias, né? Entrava, pelo menos, em engenharias. E depois de um ano é que escolhi o seu curso. E eu não queria correr o risco de não ser selecionado. Então, os primeiros períodos eu estudava muito. Eu sempre vi que eu tenho uma história muito boa, que eu era fãzaço de geometria analítica, que é uma disciplina que nem todo mundo gostava. E eu respondi. Eu, particularmente, odeio. Rapaz, eu gostava muito. Eu fui monitor dessa disciplina e eu respondi o livro-texto inteiro. Então, assim, final de semana, as coisas eu tirava mesmo pra estudar. Pra tentar até compensar um pouco essa diferença, tanto face aos meus colegas, quanto à própria rotina da universidade. E, infelizmente, outros colegas também que vieram do interior, ou até mesmo de outros estados, com outras bagagens, era nítido que sofria um pouco. Mas nada que, como eu disse, muitas horas de estudo, senta na mesa mesmo e bota pra moer, não compensasse. E aí tu entrou na universidade, tu acabou optando pela UFPE, não é isso? Isso, eu optei pela UFPE.
que é a Universidade Federal aqui de Pernambuco. E lá na UFPE a gente já conhece mais ou menos o esquema que tem o CTG, né? Explica um pouquinho pra gente. Você escolhe a engenharia. Isso. Na minha época, né, a gente não escolhia engenharia. Você entrava, você passava no CTG, que é o Conjunto de Tecnologia e Geociências, né? E você fazia o peneirão das engenharias. Após um ano, você passava o primeiro e o segundo semestre. O seu ranking era se determinado se você entrava ou não na sua engenharia. Então, no final do segundo semestre, você ia lá no sisteminha da UFPE, colocava as engenharias que você tinha preferência em ordem. Na época, inclusive, eu coloquei engenharia química. E a depender da sua nota e dos seus concorrentes, aí sim você entrava na sua engenharia. Então, era um vestibular que chamava vestibular interno. E eu acho que assim, 300 alunos, acho que já no Peneirão já não tinha nem todo mundo. O pessoal já realmente desistia nos primeiros períodos. E aí eu entrei, de fato, em engenharia química após um ano. Isso como primeira opção, né? E Como primeira opção, como primeira opção. ponto importante também, né? Que teve esse período, né? Que tinha essa escolha de engenharia e hoje até teve a mudança novamente para voltar antes para você entrar direto, né? É mais importante porque você tirou aquele gap, né? Você estava tendo dificuldade na faculdade de ensino, né? Uhum. Pela parte do básico e depois foi aprendendo ali para conseguir chegar no mirar na química, né? Isso. Química era realmente a que tu queria? Era. Cara, entrei achando que eu ia renovar o mundo dos cosméticos. Eu já me via no laboratório pingando solução dentro de um shampoo e reinventando a própria L'Oréal, assim. Eu achava... E eu tinha muita facilidade em química no ensino médio. É tanto que química foi a disciplina que me fez entrar na universidade. Quando a gente prestou o vestibular na minha época, né, a primeira fase era o Enem, a segunda fase era a tão sonhada Coveste, ou tão temida Coveste. E aí... nas provas, eu não tinha ido bem em matemática, curiosamente, e eu tinha achado super fácil. E eu tinha achado química super difícil. Eu fiz, pronto, ferrou, não vou passar, né? Porque a que eu achei fácil não fui bem, quando eu fiz a de química que eu achei difícil, ferrou. E aconteceu totalmente o contrário. Realmente minha nota em matemática ela foi baixa, ela não foi muito alta, mas a de química compensou com muita folga, tanto que eu nem fui para remanejamento, eu entrei nos primeiros colocados. E aí acabou que eu entrei na universidade, achando, já que eu sou muito bom em química, nada mais lógico do que eu fazer engenharia química. Escolheu química por gratidão aí. Foi. Me Química... botou... Total, já que ela me botou aqui Ou dentro... por Breaking Bad, não sei, né? Pode ser. Aí já que química foi que me trouxe pra cá e era a matéria que eu tinha mais facilidade, eu fiz, não, acho que faz muito sentido fazer engenharia química. E eu acho que é um dos pontos que mais... Eu sempre falo que é um pouco mais duro para você que é muito jovem fazer uma escolha dessa, que é uma escolha de carreira, uma escolha de graduação. Muitas vezes a nossa percepção do curso ela é muito rasa. Né? Você vê assim, eu sou um cara que sou bom em matemática, então eu faço engenharia. Eu gosto de biologia, eu faço medicina. Eu gosto de história e literatura, eu faço direito. Então você tenta de forma muito, muito seca, muito rasa, se encaixar em certas caixinhas que, na verdade, na prática, quando você vai para o mercado de trabalho ou quando você passa dos 20 e poucos anos, não é bem assim. E aí, quando eu entrei em engenharia química, já são outros 500. Aí já não era tanto o que eu esperava. Aí tu entrou e já aconteceu a frustração logo que tu entrou em engenharia química ou ainda durou alguns períodos pra você perceber, pô, eu acho que eu tô no lugar errado? Nada, durou um pouquinho ainda assim, antes de vir a frustração de fato. Porque na Universidade Federal, os 4 primeiros períodos eles são bem básicos, são bem introdutórios. Então, lá na área 2, né, cara, que a gente fazia boa parte das disciplinas, tudo é muito organizado. Tinha semana de prova, os professores, bem ou mal, eles estavam lá, os professores meio carrascos, mas tinha muito professor bom, muito professor parceiro. Então acabava que assim, eu tinha uma rotina muito tranquila, até muito parecida com a escola. Então os 4 primeiros períodos, eu digo que foram os meus melhores da universidade. Porque eu tinha uma rotina muito tranquila e era muito básico. Quando a gente vai para o 5º período das engenharias, quando você vai ver um pouco mais do profissional, um pouco mais da rotina, você entra mais nas disciplinas específicas. O 5º período ainda foi tranquilo. Aí quando foi pro 6º, aí o negócio deu uma desandada rápida. Você continuou em química, então? Continuei até o 6º período. Eu cheguei a fazer metade do 6º período. Aí no 6º período eu abandonei. Você abandonou, mas aí qual caminho você foi seguir, né? Pronto, aí na época tinha uma coordenadora que era gente da melhor qualidade, Ângeles,
Conversei com ela, expliquei a minha situação, dizendo que não estava satisfeito com o curso, não me via mais fazendo aquilo que eu tinha Só entrado. fazendo um adendo aqui, eu acho que todo aluno de engenharia passa por esse problema, né? Pô, É. metade do curso, 50%, e aí, me forma ou não me forma? Vou pra outra. E foi Isso aconteceu contigo. exatamente, assim, passei dos 50% e assim, e agora, rapaz? Não é. Não... E aí, quando diz que às vezes a percepção do estudante do ensino médio ela é muito rasa. Poxa, não era bem isso que eu tava esperando. Não era, eu não ia fazer o pingar gotinha no shampoo necessariamente. Eu tinha outras N funções como engenheiro químico que nem todas me apeteciam. E que esse caso da pessoa que pinga gotinha no shampoo é uma das frentes de trabalho, uma das Tantas possibilidades. outras, né? Tem tantas outras e eu fiquei, caramba, aquela que eu achei que era pay buff, era assim, cara crachá, não é bem isso. E aí, na verdade, o engenheiro químico, ele cuida mais de processos, muito mais muito mais gestão de processo mesmo de fábrica, que é bem mais difícil do que eu esperava. E eu não me identificava muito com aquilo. E aí, Ângeles, na época, a coordenadora, foi muito gente boa, parceiraça, me deu vários conselhos, pediu para eu ficar, deu várias orientações, mas ainda assim eu não quis. E aí eu comecei o processo de tentar a transferência interna dentro da própria universidade, que era uma outra lenda, mas aí a gente tinha combinado com o coordenador de engenharia civil da época, dele ir ofertando as disciplinas como eletivas livres para o curso de Química, eu me inscrevia, e aí eu comecei a cursar engenharia civil ainda na universidade, mesmo não sendo aluno do curso. Até para tentar adiantar, e quando vier essa transferência interna, eu já tinha adiantado parte das disciplinas. Acabou que não deu certo a transferência interna, e aí quando foi em 2017, bateu um certo frio na barriga, porque esse rapaz já tô começando a vencer o meu tempo de 5 anos de curso, né? Porque eu era bem Caxias, eu queria muito me formar em 5 anos, já tinha desistido do curso, já não ia dar, mas não queria atrasar muito. Então eu fiz vestibular de novo, passei para o UPE, agora para engenharia civil, que era a engenharia que eu tinha optado em migrar. E aí eu transferi todas as disciplinas da federal para a UPE, me formei na UPE e acabou que na temporalidade eu atrasei um ano a minha graduação. Deveria ter me formado no final de 2018, me formei no final de 2019. Um ano, né? Bem comum assim pra engenheiro, né? Normal, Não é tão, não é tão divergente assim. Só que eu fiquei curioso, Anderson. Tu falou que chegou naquele limite que Paulo falou, né, dos 50% do curso, que parece que todo mundo sente isso, que é tarde demais pra você desistir, parece longe demais o que para você terminar. Tu chegou a fazer alguma atividade fora a sala de aula pra tentar se motivar, pra buscar essa motivação? Isso aí eu fiz várias. Veja, desde quando eu entrei, que começaram a liberar as atividades extracurriculares, né? Porque a grade da federal também é bem amarradinha em fazer essas liberações, aí eu já me engajava em tudo. Então, assim, segundo semestre eu já fazia monitoria. Já era monitor de geometria analítica, inclusive. E quando foi ali pelo quinto, sexto período, eu já também estava muito engajado no movimento Empresa Júnior. Já tinha entrado nas chamadas EJs, né? Já trabalhava naquele famoso trabalho que os pais dificilmente entendem, que é um trabalho voluntário, gratuito, sem salário, e trabalha muito, galera de EJ. Então eu buscava muito ter essa amplitude de horizontes e aproveitar todas as oportunidades que a universidade tinha. A única coisa que eu não fiz foi iniciação científica. Mas tudo que era voltado para o mercado, voltado para a área profissional, eu me engajei em tudo. Além de Empresa Júnior, clube de consultoria, fiz parte do clube de consultoria. Então, todas essas oportunidades que tinham para ter essa vivência de mercado ou ter uma profundidade melhor para a carreira, eu fiz. E aí isso foi muito bom, mas que não necessariamente me motiva para dentro do curso. Às vezes ela pode ter até um efeito, digamos assim, contrário, que você começa a observar que existem outras tantas possibilidades que o diploma ele é uma etapa que faz parte, mas que não limita. E eu acho que isso aí foi uma sacada muito boa que o Movimento Empresa Júnior trouxe muito forte, o Clube de Consultoria trouxe bem também, de que o fato de ser engenheiro, seja químico ou civil, eu não necessariamente estava condicionado a ser o cara que pinga a gotinha no shampoo ou o cara que constrói a ponte. Isso, exatamente. E assim, a maioria da minha turma, tanto química como civil, especialmente a de civil, pensava, não, eu vou pra obra. Ou então eu vou me especializar no área X para fazer projeto de engenharia. E veja, não precisa ser assim, não tem necessariamente ser nesse caminho.
Tu daria a dica pro pessoal para, caso tenha oportunidade, o pessoal que tá estudando hoje, fazer uma empresa júnior, fazer um clube de consultoria, tu acha que seria importante para Com eles? toda certeza, com toda certeza. Porque são competências desenvolvidas ali que a graduação não lhe ensina. A graduação ela lhe prepara, de certa forma, de forma técnica e até de forma emocional, porque o curso de engenharia não é fácil, né? Assim, é um curso relativamente duro. Não que os outros não sejam, mas eu acho que o de engenharia tem uma carga emocional meio grande. E essas outras oportunidades abrem você leque de opções que vale muito a pena. Agora é aquilo, dá trabalho, você tem que dividir melhor o seu tempo. Então tudo isso vai agregando tanto o hard skill de uma outra disciplina de gestão, de processos, de projeto, como o soft skill comportamental. É você lidar com pessoas, é lidar com a rotina mais atarefada. Veja, empresa júnior a gente tem que lidar com o cliente. Eu tenho histórias ótimas de lidar com o cliente. Desde cliente bom a cliente ruim, e eu tinha 20 anos. Aí, fazendo um salto aí temporal, veja, hoje, ou na história recente, eu não lidava mais com o cliente. Eu lidava com o diretor de empresa, com o secretário de pasta, de município. Mas tudo começou lá, lidando com um cliente chato, que hoje me dá muito mais robustez e tranquilidade, para de forma segura, tranquila, organizada e respeitosa lidar com níveis mais altos da hierarquia de frente, sem nenhum problema. Só quero voltar um pouquinho antes, né? Que você comentou que em 5 a 6 meses você estava iniciando esse projeto já lidando com o cliente com a empresa júnior, né? Mas você estava na iminência de sair para química para outra engenharia, né? Por que você mudou de engenharia civil? Foi por causa dessa parte de movimento de empresa júnior que você estava vendo e se interessou? E a de civil tinha mais, não tinha? Boa pergunta. Veja, na verdade, não. Na verdade, aí foi uma decisão mais estratégica de carreira mesmo. Como engenharia química e engenharia civil na Universidade Federal de Pernambuco, elas têm uma base de disciplinas muito próxima, era a engenharia que eu tinha menos perda. Eu perdia menos cadeiras, eu conseguia aproveitar mais a carga horária. E foi a minha segunda opção dentro do ABI. E eu achava assim que era uma engenharia mais geral, mais generalista, que eu teria mais oportunidades. Então, quando eu ponderei, eu disse assim, rapaz, olha, eu não tenho muita ficha. Eu sempre falava muito isso, eu não tenho muita ficha para gastar. Porque se eu vou fazer transferência, eu não vou fazer transferência de engenharia para engenharia, só para escolher uma. Aí qual é que eu escolho? Vou escolher uma que eu aproveito mais, para não retardar tanto minha formatura. Eu vou fazer uma que eu consigo ter um leque maior de oportunidades. E na época, eu olhava muito nesse sentido para engenharia civil. Acabou que 2 anos depois, como vocês devem acompanhar, a BR teve uma recessão dificílima. E eu estava já em engenharia civil para estagiar e o negócio estava bem desandado. Mas foi muito nessa lógica, assim, de fazer uma decisão mais estratégica de custo de oportunidade para qual eu vou. E aí eu escolhi a engenharia civil. Bom linkar com isso, né? Que aí, beleza, tu foi para civil e aí tu tá se formando, entrasse em estágio, né? Provavelmente. Uhum. Como é que foi teu início de carreira? Rapaz, foi até curioso, assim, porque quando eu mudei para engenharia civil, pouco tempo depois, eu consegui um estágio. Mas aí o mercado já estava bem ruim mesmo, tanto que era um estágio voluntário. E eu senti a necessidade de minimamente trabalhar com o escritório, trabalhar com o projeto. Fui para essa área. Acabou que não deu muito certo. Eu não passei muito tempo, passei nem 2 meses. E continuei buscando outras vagas de trabalho. E aí abri uma vaga para a empresa que eu passei uma boa parte da minha vida, que é um carinho enorme, que é a TPF Engenharia. Mandei o meu currículo para lá. Caiu na mesa de alguém, a pessoa me chamou, e aí eu já ingressei no mercado de trabalho, e aí sim, dentro de uma empresa de consultoria em engenharia, exclusivamente, majoritariamente, melhor dizendo, em engenharia civil, que foi a TPF. E aí lá foi onde eu comecei, curioso que eu nem comecei como estagiário, eu fui para uma vaga de estágio, e eu acho que na época também a demanda deles lá era grande, aí eles me ofertaram uma vaga CLT, já para trabalhar 8 horas, e como eu estudava na Poli, e aí tinha uma vantagem lá que eu estudava à noite, então eu já tinha a manhã e a tarde livre. Então eu conseguia encaixar a minha carga horária CLT e ir para a universidade à noite. E aí eu comecei. E aí eu comecei lá como auxiliar, depois de 1 ano e meio mais ou menos fui para gerente, aí eu passei depois 2 anos como gerente corporativo. Para contextualizar, Anderson, fala um pouco da TPF, tamanho, o que é que a empresa faz em si. Pronto, a TPF hoje, a TPF Engenharia, é um braço nacional de uma multinacional belga, que é a TPF, sozinha, a TPF SA.
Aí a TPF Engenharia tem uma outra irmã que eu digo que é a Sinergia Consultoria, né? Como é que eu posso explicar? A TPF SA, que é a empresa belga, comprou empresas no Brasil. Uma delas era a Progetec, a Sinergia e a Engesoft. E aí a Engesoft e a Progetec se fundiram e formaram a TPF Engenharia. Então a TPF SA hoje tem duas empresas no Brasil, que é a Sinergia e a TPF Engenharia. E a TPF Engenharia, ela trabalha majoritariamente na frente de projetos de engenharia civil, dos mais diversos, fiscalização, gerenciamento, supervisão de obra e consultoria em geral. Mas tudo isso dentro do âmbito da engenharia. Então, é uma empresa assim que, quando eu tava lá, rapaz, acho que a gente não tinha, sei lá, 300, 400 pessoas. Hoje é uma empresa que passa de 1.000 colaboradores. Então, é uma empresa robusta. E aí, por sorte, eu digo que eu tive uma ótima escola lá, porque eu peguei desde ela um momento assim, um pouquinho menor, não era tão pequena, mas um pouquinho menor, e pude ir crescendo com ela ao longo que ela também se desenvolvia. Bacana essa experiência de crescer junto com a empresa, né? Então, como é que foi isso pro teu desenvolvimento pessoal? Você disse que foi muito bom, mas em que foi bom? Você teve muitas experiências? Como é que funcionou? Pronto, lá o grande diferencial para mim dentro da TPF é porque eu já cheguei numa área que era transversal. Eu trabalhei na área corporativa, que era a parte de gestão, né, gestão e finanças, dentro da diretoria de financeiro, né? E eu tinha um trabalho que era um trabalho meio chato, que era a parte de controladoria de custos. Eu tinha que fazer o regramento do resultado dos custos de todos os contratos, para poder realmente fazer um acompanhamento do resultado da empresa. Então isso me deu uma bagagem monstra, porque eu tinha que entender de todos os projetos ao mesmo tempo. Não profundamente, mas superficialmente eu tinha que entender de todos. E eu tinha que lidar com todo mundo da empresa. Então eu lidava com todos os gerentes, com todos os diretores, para discutir planejamento, discutir financeiro, discutir normas processuais da empresa. Lá na TPF eu era responsável por um sistema chamado SGP, que é o Sistema de Gestão da Produção, que era um sistema onde todos os gerentes de produtos e diretores tinham que inserir os seus contratos e fazer o gerenciamento lá dentro. Então aí eu já comecei a ter muita noção de gerenciamento de projetos. Então lá, por isso que eu sempre falo que foi uma experiência muito boa, porque eu já caí numa área muito transversal e que eu lidava com todo mundo da empresa nas mais diversas frentes. Financeiro, de gestão de projetos, naturalmente aprendia muito sobre engenharia. Porque imagina, eu vou discutir com o diretor um orçamento executivo dele, eu tenho que entender qual é o produto dele, eu tenho que entender se é uma consultoria, se é um gerenciamento, se é uma fiscalização, qual é a dificuldade daquele mercado, ou então qual é a dificuldade daquele projeto. Projeto de edificação é uma coisa, projeto de barragem é outra coisa, cliente público, cliente privado se comporta diferente. Então, tudo isso eu tinha que acabar me envolvendo e entendendo. Então, isso deu uma gama absurda de experiência. Uma pergunta com relação a isso, né? Que você disse que, pô, e até voltando um pouco atrás também, que você citou que, pô, a empresa Júnior, eu lidava com o cliente e comecei a meio que saber como é que se manobra, né? E aí, quando você estava na TPF, você entrou como CLT e aí você já subiu para a parte de gerente que você comentou, né? Isso, eu comecei como auxiliar, na época auxiliar, administrativa auxiliar de engenharia, e depois que eu fui promovido para gerente. E aí foi quanto tempo? Eu acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você vê muito rápido, né? E aí, 1 ano e meio, você acha que esse teu perfil de versatilidade, de, pô, agora que eu já sei lidar com pessoas, conversando com áreas que necessitam financeiro, com a área de engenharia, de produto, de produção, não sei o que lá, e outras áreas, você acha que esse bom relacionamento que você foi criando entre as áreas te ajudou para ir crescendo ali dentro da empresa? Com toda certeza, porque a área já demandava essa facilidade interpessoal de comunicação. Porque é isso, tem que lidar com perfis muito diferentes e, especialmente nesse trabalho do SGP, né, do Sistema de Gestão da Produção. Eu era, digamos assim, como é que eu posso dizer assim? O garoto propaganda do modo TPF de gerir um projeto, de gerir um produto, né? Junto com a área de qualidade, com a área de Virou a compliance. persona Isso, então eu era o menino do SGP, então assim, eu precisava falar Colocou a foto dele ali, né, divulgando no jornal da empresa, né? Isso. Então assim, imagine, para os mais diferentes perfis, desde os gerentes mais jovens, aos gerentes mais sêniores, aos gerentes com menos facilidade, com mais facilidade de tecnologia, eu tinha que passar, eu digo assim, a palavra do SGP, a palavra do jeito TPF de trabalhar. Então, essa dinâmica foi muito importante, esse aprendizado foi importante, inclusive, para rebater hoje no meu trabalho.
Porque hoje, basicamente, a gente pode comentar até melhor um pouco mais à frente, eu faço basicamente gestão integrada de projetos mais complexos. Então, assim, eu tenho que lidar com 13 secretarias, 2 concessionárias, com gente de mais diversos níveis, com funções, complexidades, desafios da rotina de trabalho totalmente diferentes. E tudo isso começou lá. Entendi. Aí você estava como gestor lá, não é isso, Anderson? Uhum. E assim, de repente, você é gestor de uma multinacional, uma integrada de uma multinacional, né? Mas o que é que mudou? Assim, você estava insatisfeito, você estava satisfeito? Eu imagino que você já tinha um bom salário, não é isso? Uhum. Então, o que é que aconteceu para você perder, então, um pouco da vontade de estar lá? Boa. Só a mudança, né? Você saiu de lá e foi pra qual área? Aí eu fui pra gestão pública. Aí, assim, é um plot twist 180 graus aí. Veja, essa questão da motivação, eu associo a 2 fatores. Eu era muito novo também, né? Nessa época, eu acho que eu tava ali com... É só importante destacar a sua carreira meteórica. É porque assim, a gente fala aqui, lendo seu currículo, parece que você tem uns 45 anos. Também já tá meio calvo, né? Tô calvo, eu já cheguei nessa parte. Tô com marca de expressão aqui, rapaz, tá ruim. Eu tô acabado. Tá manual, tá manual. Eu vejo a propaganda de vocês direto aqui no meu Instagram, tá aparecendo também. Mas calma lá. Eu não tá? posso falar também, né? Não, mas o meu tá ficando ralo mesmo. Não minto, não. Mas enfim, você parece ter uma carreira muito longínqua, mas a gente vê que a questão é que você foi se desenvolvendo muito rápido. Então, como o Paulo estava falando, sua promoção para gerente foi muito rápida e aí já tem essa mudança. Eu imagino turbilhões de emoção aí para decidir as coisas tão rápido. Exato. Então, assim, veja, eu assumi a gerência na TPF, eu tava com 24 para 25 anos, eu tava ali na transição. Eu comecei a assumir gerente mesmo com 24 e no começo do ano seguinte com 25 anos. E aí, naturalmente, quando você começa a carreira muito novo, você tem um ímpeto, uma necessidade de continuar crescendo de forma tão rápida. E aí é onde eu acho que pro bom e pro ruim a gente tem que tomar certos cuidados. Então, após já quase 4 anos trabalhando nessa área de gestão de custos, com os desafios de lidar com diretores, de lidar com gerentes, de lidar com a produção, eu queria já algo diferente. E aí eu já estava querendo, como é que dizer, meter o pé na porta e já fazer outra coisa totalmente diferente. Na época, inclusive, eu estava tentando processo seletivo para São Paulo. Não sei porquê, assim, vou para São Paulo. Por quê? Porque eu queria muito diferente. Então, como era jovem, era recentemente formado, eu ainda estava na janela dos trainees. Então, tava fazendo trainee para tudo. PepsiCo, Alpargatas, Johnson & Johnson. Justamente para tentar esse ambiente totalmente novo, diferente. E eu digo assim que, rapaz, veja, reconheço que foi muito positivo, porque abriu uma oportunidade para estar onde eu estou hoje, sou muito grato. Mas talvez olhando pro Anderson lá de trás, dizer assim, ó, tem um pouco de calma, que nem tudo na vida é esse crescimento tão acelerado, então a gente tem que cuidar um pouquinho dessa ansiedade para não dar um tiro errado. Eu, por sorte, e pelo apoio que eu tive, pelas indicações, pela orientação das minhas lideranças, tanto TPF quanto fora, eu julgo que meu tiro foi certeiro. Mas pode ser que nem todo mundo consiga fazer isso. É um ponto importante, né? Você falou sobre pelas lideranças que eu tive e pelas conexões, né? Então hoje você conseguiu essa posição através de alguém? Isso. O que aconteceu? Quando eu tava nesse processo aberto, né, de olho assim, em vagas fora, uma amiga minha que já trabalhava na prefeitura, ela, numa conversa, ela perguntou como é que tava a questão de carreira e tudo mais. Aí eu comentei com ela, fiz, tô pensando em dar uma mudada, tô tentando processo seletivo para São Paulo. E aí, na época, ela falou com o secretário da Prefeitura do Recife, que tinha sido meu chefe na TPF, e ela disse, olha, Anderson tá aberto a propostas. E aí foi então que ele falou, obviamente, com os diretores da empresa, falou comigo, e aí fez uma proposta para mim, e aí eu fiz, bom, como eu já tô querendo mudar, aí eu vou dar já que é pra mudar, vamos mudar direito, né? E aí eu saí do privado e fui pra iniciativa pública, também num cargo de gerência, né? Sendo que aí já dessa vez como gerente de programas de governo. Que só aquela forma, promessa de campanha, prometeu, tem que cumprir. Então eu tinha uma carteira de projetos para gerenciar, muito voltados pelas promessas de campanha do prefeito, que é o prefeito João Campos.
Só um ponto importante, Emerson, antes. Você vê a importância que ele teve em, primeiro, fazer um ótimo trabalho na TPF, né? Porque para o pessoal, o ex-chefe dele e a menina também que trabalhou com ele, a Beatriz, né? Isso. E recomendar ele para uma vaga. Então você tem que estar trabalhando ali no seu dia a dia, dando o seu melhor, foi o que ele fez, né? E como é que é a importância do networking, né? De você conhecer pessoas, estar se relacionando, conseguiu fazer com que ele almeje cargos melhores, né? E tá aí cuidando de quase 1 milhão de pessoas, de mais de 1 milhão, na verdade, né? Que a Recife tem mais de 1 milhão, com os projetos que nele citou. E assim, a missão do Grupo Equation, né? A gente tem a nossa missão que é conectar engenheiros. Então, talvez sem as conexões corretas, você não tivesse Sim. prosperado tanto como você vem prosperando. E eu acho muito bacana isso, né, Paulo? A gente saber que parte do nosso trabalho também é fazer a entrega devida, você exercer sua função muito bem, mas é importante que você se conecte com as pessoas, que as pessoas confiem em você, porque o trabalho vai se desenvolver melhor com pessoas que você confia, e eu acho que isso você é mais um exemplo disso, de como isso dá certo, né? Exato. E aí, Anderson, o primeiro impacto para ti da mudança da gestão privada para a gestão pública? De fora a gente avalia que tem é muito mais burocrático. É verdade isso ou não? Já a burocracia é verdade, mas assim, burocracia também não é, eu acho que não é o pior da gestão pública, sendo muito sincero. Porque a burocracia, na verdade, são grandíssimos processos. Se você segue, você tem um resultado. O que eu acho mais complexo da gestão pública é o mindset. É outro mindset, assim. A gestão privada, ela tem um perfil, ela tem uma persona, e a gestão pública já tem uma outra persona. E aí, como o Paulo estava falando, é importante a gente cuidar muito disso, de como a gente lida com essas pessoas de comportamentos diferentes. Então, a gestão pública, ela tem um outro perfil comportamental, que acaba que, para mim, chocou muito, assim. E um pouco da burocracia, porque eu levei um tempo para aprender, mas, assim, na iniciativa privada, tem uma certa condição muito rápida. Assim, eu preciso disso aqui para amanhã, eu vou lá e compro. Na gestão pública, não, tem que fazer uma licitação, tem que fazer um processo, pega parecer, vai para não sei onde, pede orçamento. Então, ela tem um pouco dessa burocracia, mas é como eu disse, tudo isso é mapeado, tudo isso é processo. Depois que você aprende, você sabe qual é o rito. Ele não é tão rápido quanto a iniciativa privada, mas não é o grande tchan, não. Eu acho que o que mais me chocou, assim, é realmente o comportamental. E aí, por um outro lado, tem um ganho comportamental que é muito legal, que é o que vocês têm falado aí do 1,5 milhão de pessoas, é esse trabalho de ser um trabalho de serviço à população. Então, você também apela para um lado emocional, motivacional, que é muito bom. É assim, poxa, de tantas dificuldades, eu já tive cada relato massa, assim, desde um dos programas que eu fiz era o chamado Tá Aprumado. Coisinha simples, assim, solução simples, básica e eficiente. É o famoso feijão com arroz bem feito. A gente recuperava as chamadas áreas degradadas. E eu recebia cada relato de comunidade do pessoal usando aquela pracinha, com gosto, sabe? E você, pô, isso é bonito, isso é massa. Então, a gestão pública traz um pouco desse apelo emocional do servir à população de forma mais direta. Anderson, o privado não tem isso? Não, o privado também tem. Quando eu trabalhava na TPF, eu também via muito que o meu projeto, mesmo sendo da área corporativa, não sendo da produção, eu dizia, pô, o projeto de um habitacional que está sendo feito aqui vai impactar de alguma forma a vida de alguém. Mas é diferente. Hoje, na gestão pública, eu sou muito mais protagonista. Porque se eu não correr atrás, se eu não for fazer mesmo acontecer, não tem. Na TPF, a gente fazia o projeto, dá para a gestão pública, mas eu ainda tenho outro fator da gestão pública seguir com o meu projeto. Então eu ficava um pouco mais distante. Então, só para arrematar, né? Existe uma diferença, a burocracia é uma dessa, mas o comportamental, lidar com o perfil do serviço público, dos N stakeholders, seja o interno ou externo, é complexo, mas tem um fator de entrega à população que dá uma compensada no final do dia. É só 2 pontos, né? Primeiro, com relação ao impacto, né, que você está tendo, você no ramo privado acaba que, beleza, você está fazendo habitacional, mas não necessariamente a pessoa que mora no habitacional vai chegar e vai te dar o relato de cara, né? Pode até falar um pouco sobre a construtora, né? Mas para projetista em si que está fazendo a gestão da obra é mais difícil ainda, né?
e tu indo ali na população mesmo, na parte pública, né? Tu tá literalmente fazendo o projeto acontecer e o pessoal agradece mesmo, porque a gente sabe toda a dificuldade de infraestrutura que o nosso Uhum. país e De Recife maneira também geral, né? sendo de maneira geral acaba tendo, né? E um ponto que você comentou, né, é sobre os stakeholders e o comportamento, né? Quem são esses stakeholders que você lida no dia a dia na gestão pública? Pronto, hoje, dentro da função que eu tenho hoje, eu lido muito com o secretário de pasta, né, o próprio prefeito, mas eu O digo prefeito também? prefeito João também. Campos, né? O Aê, João pre- Campos, Meu prefeito. prefeito, opa, meu Ô, prefeito. prefeito, já almoçou hoje ou não? Lido bastante com o prefeito. E ele é daquele jeito, viu, gente? É daquele jeito que você Ele vê faz ele. essa resenha aí mesmo, não? Não, mas o que você vê ele na obra, de dia fazendo vistoria, ele é de noite fazendo monitoramento. Ele é aquele pique 24/7. É por isso que eu estou assim, perdendo o cabelo e com rugas de expressão. Puxa a equipe toda, então. Ele Tá é um. junto lá com vocês. E ele é um cara que nesse sentido assim. Então esse meme do tá almoçando ou já jantou realmente é literalmente É, verdade. é verdade, porque assim, não tem hora. Pra ele não tem hora. Mas então, assim, são desses perfis, assim, secretário de pasta, prefeito, mas também muito do servidor público mesmo. Nem todo mundo é engajado. Eu sei que no privado também tem muitos, nem todo mundo é tão engajado, mas assim, a gestão pública, por ter essas dificuldades da. Vou trazer um pouco a burocracia agora. Da burocracia, de nem tudo sair do papel. Nem todo mundo tá tão engajado sempre. Tem aquelas pessoas que estão mais frustradas. E aí você lidar com esse stakeholder ele é complicado. Mas assim, desde os que eu lido hoje é basicamente. Basicamente, tá. São os secretários e prefeito, mas também fornecedor, terceirizado. Todos eles têm a sua complexidade, né? Nem sempre. Eu digo sempre assim: imagine uma prefeitura feita da cidade do Recife, que é uma metrópole. Assim, aqui é imenso. Então, a prefeitura ela é muito grande. Então, tudo tem suas prioridades, tem suas limitações. Então, às vezes, o ritmo que a gente quer empregar nem sempre é possível. Tem que ter muito planejamento, tem que ter muita gestão, tem que ter muita organização. E, nesse processo, lidar com gente, organizar tantas coisas, acaba que fica mais difícil. E uma coisa que eu observei, né, que você falou muito da questão, né, Anderson, do apelo de estar fazendo serviço para a população e como isso é bacana. Mas o que me deixou curioso foi, e a cobrança? Também é muito maior, né? Porque antes, se você era cobrado por um líder direto, hoje você é basicamente cobrado por todo mundo, né? Veja, uma coisa que eu faço e pessoalmente, eu não olho comentário do Instagram. Porque é de verdade, sério. Quando a prefeitura posta alguma coisa, quando o prefeito posta, eu não olho. Porque quando a população vem cobrar ou criticar, eu me sinto parte daquilo assim. Eu falo assim, rapaz, então eu falhei. Então, poxa, passei batido nessa. Eita, essa era minha, essa eu não olhei. Então eu evito, porque senão eu digo. E rede social é um pouco cruel, né? Mas a cobrança ela é muito grande, tanto interna quanto a externa. Como eu disse, o prefeito ele cobra muito e tem que cobrar mesmo, é a função dele ali. Ele, como gestor, como a cara da cidade, ele tem que cobrar. Eu sou a área técnica, então eu tô aqui para dar a solução técnica e executar. Mas a população cobra muito. E eu acho que é por isso que cada vez mais a gente tem visto na área pública ser visto com melhor qualidade. Porque a população, eu acho que tem cobrado mais. Eu não sei se também se é porque eu, estando hoje como servidor, né, como trabalhador da Acho que a gestão pública, internet também, né? Que tudo fica público muito rápido, né? tudo é muito rápido, tudo corre muito rápido. Então, assim, eu observo que as pessoas estão cobrando mais, estão exigindo mais. Então, isso é muito importante. E aquele negócio, veja, o recurso ele é finito para qualquer lugar. Seja governo estadual, governo municipal, governo federal, o recurso é finito. Então, isso exige do gestor público um nível de planejamento, de assertividade muito maior. Eu não tenho muita ficha para gastar. Se eu vou lançar um projeto na rua, eu tenho que ter um recurso associado, eu tenho que já ter uma boa noção de para quem ele vai beneficiar, qual é o impacto, quantas famílias são, qual é a segurança que traz para aquela comunidade. Então, tudo isso a gente olha. Mas a cobrança é diária, diária. E veja, se a população não cobrar, não se preocupem não, viu? Que o prefeito liga cobrando. Não, eu acho isso interessante, né? Porque eu acho que a publicidade que João Campos tem, porque a gente tá falando de um prefeito que extrapolou a cidade do Recife. A gente sabe disso que hoje João Campos é quase uma celebridade, com todo o respeito aí, né?
ela ainda eu acho que aumenta mais isso, né? Porque tudo que se faz positiva ou qualquer coisa que vier a ser negativa também ganha um alcance maior. Tá dentro dessa gestão, também mudou muito a tua vida de anônimo, entre aspas. De anônimo em si, não, porque como eu sou a área mais técnica, eu Olha fico que você tá na Globo direto. Mas assim, de anônimo eu fico ali mais nos bastidores, então assim, apesar das entrevistas. Com Bianca, né? Já É, amigo amigo de Bianca, ô Bianca. Eu fico ali mais um pouco nos bastidores, então eu acho relativamente tranquilo. Mas assim, a minha vida mudou muito, porque hoje, por exemplo, dentro do centro de operações, eu trabalho 100% à disposição. Então, tem que ter tem que ter uma dedicação, tem que ter um cuidado. Veja, a qualquer momento pode acontecer uma coisa na cidade, o celular pode tocar aqui e eu vou ter que ir embora, vou ter que deixar vocês. Vamos segurar aí, viu, Cidade? Não, tô aqui segurando também, na fé. Então, existe uma questão de estar à disposição num nível que aí sim mudou muito, muito minha rotina. E olha que eu sou uma pessoa bem caxias. Durante a universidade, meus primeiros trabalhos, eu sempre fui muito de ter a rotina, de ter aquele meu horário para iniciar, terminar, fazer minhas coisas. Hoje em dia, eu começo minha manhã com planejamento, pode ser que tudo mude, e aí tem que ter uma capacidade de você performar e como é que assim, ser muito maleável, muito rápido. Ser adaptável, né? Tem que ser num muito. ambiente totalmente agressivo que muda muito, né? Muda muito. Pode começar super tranquilo, depois tudo muda, mas o que você tava programado, você tem que fazer também, tá? Você não pode deixar pra lá, não. A urgência ou a situação crítica que surgiu agora, você vai ter que lidar e resolver, que isso é uma coisa que eu sempre falo. E eu acho que é muito bom do engenheiro, e aí sem falsa modéstia, né? O engenheiro, ele é bom de resolver problema, ele é bom de ter uma análise crítica, assim, de ter uma sacada, de ter um trabalho rápido, de fragmentar uma situação para chegar numa solução. Então, a gente que pega essa rotina mais louca é bom, porque você consegue resolver aquilo. Mas, entretanto, você não pode esquecer o que já estava planejado. Então, acaba que tem esse dinamismo. Eu particularmente, tenho gostado. Acho que enquanto ele tiver cabelo, ainda vou aguentar um bom tempo, mas já eu acho que eu vou querer descansar também um pouquinho. Aquela matriz, né? De Eisen, né? Que aí tem tarefa importante e urgente, Isso. tarefa não importante que não é urgente, né? E você vai montando de acordo com a urgência e a importância dela. Né? Exatamente. Que, por exemplo, você estava falando dos bastidores, né? Que você lida com algumas tarefas bem difíceis, né? Por exemplo, acidentes que aconteceu no caso aqui de Recife, do Mercado da Madalena, a operação, por exemplo, do Carnaval até, né? Que a gente tem um dos carnavais mais icônicos. É o melhor, né? Que dizem. É o melhor em linha reta. O maior, né? É o melhor e o maior em linha reta. Com o bloco do Galo, né? Então toda a operação que você vai ter que gerir ali, que não é fácil, né? Mais de 1 milhão de pessoas que às vezes dá, até no ano novo também, que ali dá muita gente, né? E você vai ter que gerir tudo isso, né? Assim como casos de ambientais que acontecem com a parte de chuva, né? Fortes e tal, né? Como é lidar com todos esses tipos de gestão com muita gente, porque, 1 milhão de pessoas. A gente lida às vezes com 10, 20 pessoas, a gente já fica meio maluco, né? Agora tu tá tentando criar uma operação com milhões, né? E coisas que também acontecem de risco no meio do caminho, né? Pronto, esse aí eu acho que é o grande motivador hoje do meu trabalho. É essa oportunidade de trabalhar numa pegada de gestão integrada multi-agências, lidar com muita coisa diferente, porque eu sou curioso, então eu gosto de entender do trânsito, eu gosto de saber assim, poxa, porque hoje o trânsito foi ruim, eu gosto de entender. Aí eu ligo pro operador da CTTU, assim, cara, o que aconteceu? Me explica aí. Então, isso é uma coisa que eu gosto. Como eu também gosto de trabalhar com a turma que resolve, que também é essa turma da operação, é a turma da ponta, é a turma que mói mesmo, é a turma que resolve. Então, hoje lidar com tudo isso tem sido ainda um grande desafio, apesar da experiência na TPF, apesar da experiência já dentro da gestão pública, porque isso, é muita gente, é muito cabeçudo, é muito perfil diferente, mas ao mesmo tempo isso é muito gostoso, porque me dá muita informação de coisa que eu, se eu tivesse em outro lugar, não saberia. E traz um know-how generalista muito, muito bom. E eu acho que é um pouco do meu perfil, assim. Aquilo que você começou lá no começo, que quando estava fazendo química e estava indo para civil, porque
porque você buscava uma coisa mais generalista, né? Você acha que te ajudou, inclusive, para estar onde tá hoje? Com toda certeza. Nossa, isso aí é o que eu disse, acho que foi a grande ruptura do pinguinho da solução no shampoo da L'Oréal. Eu acho que foi essa virada de chave assim, de que me identificar com um perfil imaginário, de gostar de saber de tudo, de ser curioso, e que um trabalho feito hoje dentro da Prefeitura do Recife, no Centro de Operações, me permite. Agora, é difícil, é desafiador, é exaustivo? Mas é muito prazeroso, assim. Hoje eu digo que eu entendo, desde o fio de telecom que passa no cabo, até a tampa do bueiro, até o poste de fibra que é colocado na iluminação temporária, até a gestão de trânsito de um grande evento como o Réveillon ou o Carnaval da cidade. Eu acho que até o depoimento que você está trazendo é muito importante, né, Anderson? Porque eu acho que ainda existe um preconceito sobre o trabalho público em si. Por conta de alguns maus exemplos, acaba que todo mundo meio que paga. E a verdade é que a gente vê que você trabalha muito, você tá lá o dia a dia todo, e isso é muito bacana. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Você já almoçou hoje? Não, hoje eu almocei. Só não jantou ainda, viu? Mas é bem bacana isso. Eu acho que é bem interessante. E você começou dando pincelada de uma coisa que a engenharia te trouxe, que é a resolução de problemas, que te ajuda no dia a dia. Existem outros pontos que tu acha que tu trouxesse por ser engenheiro que impactam positivamente hoje no teu dia a dia? Rapaz, tem dois, assim, que eu acho que nessa lógica, fora essa da resolução do problema, que eu acho que são muito bons. O raciocínio lógico-matemático ajuda muito. Que você ter esses links muito rápidos. Sacada, né? Essas sacadas muito rápidas, que você aprende muito nas disciplinas, associa muito às disciplinas de cálculo. Assim, esse raciocínio lógico-matemático ajuda muito, muito. Eu digo que para me enrolar não é muito fácil. Você tem que se orçar um pouquinho, porque a gente tá sempre muito atento. E um outro fator é o fator da gestão de projetos. Então, assim, você trabalhar com a gestão de projetos e o engenheiro vive muito isso, é outro golaço que para gestão pública ou para gestão privada, ele é super importante. Entendi. E hoje, visualizando tua carreira dentro da área pública, existe um plano de carreira? Como é que funciona exatamente isso? Pronto. Plano de carreira na área pública é um pouco difícil, que vai muito do seu próprio engajamento. É aquele negócio, serviço sempre tem. Não tem só a escadinha que você tem na área privada, que você tá ali, você tá como assessor, você passa para analista, você vai para gerente, de gerente para coordenador, nananana, até diretor, quem sabe lá, CEO. A área pública, ela não tem essa clareza tão fácil da escadinha. Ela tem dentro da hierarquia dos cargos, normal, que você pode seguir, como eu segui, inclusive, eu comecei como gerente, depois eu fui para gerente geral, inclusive eu fui gerente geral de 2 áreas diferentes, aí um adendo rapidinho, eu fui gerente geral de planejamento de infraestrutura, que é bem na área de engenharia mesmo, depois eu fui gerente geral de concessões e PPPs, que já é uma outra disciplina, mas também certamente cinética com a engenharia, porque foi concessões de PPPs da parte de engenharia. Então, PPP, público-privada? Parceria público-privada. Então, assim, estudos de concessão dos parques, estudo de concessão das placas de rua, tudo isso foi comigo que tinha a ver com essa parte de engenharia. E depois eu ascendi aí como chefe de centro de operações. Então, se você vê, tem uma certa escadinha, mas não é tão palpável ou tão organizada como a iniciativa privada. A gestão pública, ela tem um plano de carreira para quem quer trabalhar em N frentes. Porque se você observar até na minha trajetória, eu fui subindo não só na linha da engenharia, ou só na linha do planejamento. Eu comecei com um cargo, subi para um cargo de outra coisa. Crescimento horizontal também, né? Também horizontal ou até mesmo de área, assim. A área que eu tô hoje não tem nada a ver com o que eu trabalhei de concessões de PPPs. Nada, zero. A correlação é zero. Mas ainda assim permite um crescimento, tanto de função como também de patamar da prefeitura, diante do trabalho. E onde eu digo assim, o crescimento da gestão pública vai depender muito do seu empenho, da sua vontade de querer trabalhar. Veio até uma curiosidade, você falou sobre crescimento tanto na parte de hierarquia dentro, né? Uhum. Quanto também de horizontal, que nem a Hermes comentou, né?
Mas salarialmente também isso é repassado? ou Também é não? repassado, também é Tá. repassado. Veja, a gestão pública em si, ela tem boas oportunidades de cargos e salários. É, lá na própria prefeitura a gente tem, como eu disse, essa hierarquia, que você vai subindo, também você vai ascendendo no seu salário. Agora, o que eu sempre falo, pô, o que é o desafio da gestão pública? Você pode, dependendo do seu trabalho, você vai passar 4 anos fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Ah, o privado é diferente? Eu acho que sim, porque se você passar 4 anos com aquele resultado bem mais ou menos ali, sem tanta inspiração, eu acho que a E empresa depende bota. até da empresa também, do perfil, porque tem empresa que É, mesmo você dando um resultado, você fica lá 10 anos no mesmo, para depois se escalar. pois Então, Exato. acontece. é muito dos próprios ambientes. Agora, na gestão pública, apesar de não ter essa clareza de se eu tô aqui hoje, eu vou subir já para essa escadinha, para essa caixinha dessa para essa, você tem uma gama de oportunidades que é muito grande. Hoje você está numa secretaria A, ano que vem você está na secretaria B, e se você gosta desse dinamismo, você gosta dessa fluidez de carreira, desse desafio, desse aprendizado, pode ir sem medo. E frisar novamente aqui pro pessoal, né, que tá ouvindo, né? Anderson não foi por recomendação, por exemplo, de alguém que ele conhecia por político, né? Foi muito mais por um trabalho que ele desenvolveu na própria empresa privada que ele estava tendo. Pode ser que o ex-chefe dele foi por âmbito político, pode até ser, nem sei, né? Não foi não também. Também não foi, pois é. E aí, mesmo assim, por causa do bom trabalho que ele fez na TPF, ele foi para o ramo do público, conseguiu se destacar também no ramo público, sempre pelo resultado e trabalho que ele está tendo, e não por ele ser amigo, vamos dizer, de um político, né? Isso. E é importante destacar, assim, foi algo que me surpreendeu, viu? Eu tenho muita estima na gestão pública atual, porque uma coisa que eu observo muito é tem muita gente técnica boa. E que não veio realmente, como geralmente tem esse estima, todo Puxa mundo é todo indicado. mundo. Não, tem muita gente que Porque, tem sendo bem seleção. franco, né, a gente como população, a gente sempre fica brincando, ah, é amigo de fulano, do política, não sei o que lá. Mas É quando você vê, nem nada. sempre é assim. Nem sempre é assim, veja, obviamente não vou dizer que não tem, porque deve ter. E tá tudo bem, veja, é a regra que cada um escolhe pra si, tanto pra sua carreira como pra montar sua equipe, que aí cada um faça como achar melhor. Mas tem muita gente que veio de mercado, que veio por seleção, que tem uma trajetória técnica, muitos também de articulação dentro do meio político, mas tem uma trajetória mais consolidada, muito mais do que assim, é um amigo do amigo. Não, isso, na minha área, eu diria que é quase zero, eu vejo muito pouco. E assim, vivenciando dentro disso, dessas escolhas mais técnicas, tu acha que em si existe algum tipo de processo seletivo que foi formulado, ou se pensa nisso para o setor público, um processo seletivo de maneira semelhante ao mercado privado? Tem, veja, para o setor público você tem naturalmente os concursos, né? O concurso é uma seleção nesse sentido estruturado. Fora isso, a gente tem as chamadas também seleções simplificadas, que são seleções de cargos temporários, que também tem um processo, tem uma banca, a depender da vaga, você faz prova, faz entrevista. Como hoje, a própria Prefeitura do Recife ela tem investido muito nessa área de gestão de pessoas para trazer essas seleções a mercado, mais para o externo. Ainda é uma coisa que pode melhorar com toda certeza, como toda área, mas assim, a gente tem visto com muito bons olhos todo esse tipo de seleção. Concurso, a seleção simplificada, a seleção pela nossa própria área de gestão de pessoas, que já tem desenhado muito desses processos e protocolos de como as secretarias podem até mesmo selecionar. Por exemplo, se eu quiser abrir uma vaga agora, eu sei mais ou menos qual é o caminho para a divulgação da vaga, quais são as etapas que eles me orientam a fazer. Obviamente que se também quiser assim, eu acho que Paulo é um cara massa para essa vaga e eu oferto para Paulo, e Paulo topar, beleza. Mas já existe muita estrutura hoje da seleção que tira um pouco, afasta um pouco até esse estigma de que a indicação de um amigo, de um colega. Eu acho que até a publicidade que a gente tava falando antes da internet fica tudo muito mais à limpa. Uhum. É muito fácil você ver se uma pessoa é amigo de fulano, se a pessoa tem competência para estar naquele cargo, se tem as qualificações necessárias. Então eu acho que a tendência é que isso cada vez mais diminua, né? Essas indicações puramente por indicações e fortaleça aquela pessoa qualificada a estar nos cargos certos, né? Exato. E assim, tem um outro fator que eu diria que não é tão só
da internet, ou do Instagram, do Twitter. É a própria cobrança da população, veja. A população tem cada vez cobrado muito mais resultado do gestor público. Então, se o gestor público hoje não traz uma equipe técnica que saiba separar muito bem aspectos pessoais daquela relação de trabalho, como uma empresa qualquer, ele não dá resultado e a população cobra. E a população chega lá e tira o cara. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Então, assim, por isso que quanto mais você traz equipes técnicas, profissionais, especializados, pessoas da área de concurso, né, pessoas servidoras efetivas, né, que passam por uma seleção, é muito melhor, é muito mais benéfico pro gestor público, até para a finalidade do seu trabalho, que é um trabalho voltado para a população. Então, cada vez mais, que é o que eu digo sempre, que é bom que a população cobre mesmo, quanto mais ela cobra, mais o serviço público responde se profissionalizando, se organizando, tendo mais planejamento, mais gestão, e assim ela própria se beneficia com entrega melhor. Um ponto só importante, né? Que você comentou, né? Que a população vai cobrando e aí quando o cara coloca numa pessoa técnica, né? E acaba saindo, a gente vê muito isso no ramo federativo, né? Que aí a gente vê o ministro e tal, aí o cara, né, tecnicamente foi para um ramo político por causa de intermeios que fez com um partido com outro e tal, né? E aí acaba que acontece alguma merda, e aí ele vai e sai, né? Então você vê essa rotatividade no ministro que acaba tendo no país, né? Pode citar. Não, eu queria já puxar pra engenharia mesmo, tá entendendo, Anderson? Como é que tu acha que um engenheiro, se tu pudesse dar 3 conselhos pra uma carreira de sucesso, você chegou lá, né? Ave Maria. A responsabilidade é grande. Então, assim, pra uma pessoa como você que conseguiu o sucesso, qual tu acha que são os 3 pontos que tu daria de conselho para os engenheiros de hoje em dia? Rapaz, essa aqui é responsabilidade, viu? Mas assim, um primeiro conselho é não se limite à sua área ou engenharia de formação, né? Tenha uma visão abrangente, olhe mesmo o mercado, sinta como tá, aproveite as oportunidades da universidade para que isso lhe dê um leque de oportunidades fora dela. Então, se assim, eu entrei aqui, eu quero ser um engenheiro só de obras, você vai ter mercado? Vai, mas você vai ter aquele mercado. Quando você vai abrindo oportunidades, como a gente já começou aqui um pouco antes, a empresa júnior, a monitoria, um clube de consultoria, experiência até do exterior, você abre um espacinho ali na sua régua de oportunidade. Então, a primeira coisa, não se limite, tente ser, digamos assim, não seja tão raso na sua percepção inicial da engenharia. A engenharia é muito mais profunda. Ser engenheiro é muito mais do que só o cargo do civil lá. Porque se fosse assim, hoje eu estaria fazendo prédio, se te brincar. E não, poderia ter feito isso, poderia, mas pouquinho. Só pegando um adendo, a gente faz o nosso evento Engenheiros Inspiradores pelo país, tá? Aí Anderson comentou sobre, sou engenheiro civil, podia estar construindo prédios, né? No nosso evento, a gente foi perguntando para cada engenheiro que estava lá e tinha vários engenheiros civis. Aí o pessoal disse, fiz engenharia civil, mas eu não construí um prédio, fiz engenharia e não construí nem outro prédio. Aí teve um que foi o senhor, né, Henrique Suassuna, disse, eu sou engenheiro civil e eu construí vários prédios diferentes dos outros que estão aqui. Mas é isso, São várias possibilidades. São várias possibilidades. Então, assim, o primeiro conselho é assim, não se limite, cara. Assim, realmente o mercado tem espaço, não tá fácil, e eu acho que o mercado não é fácil, né? Qualquer profissão tem suas dificuldades, mas assim, se o ambiente já é difícil, já tem sua hostilidade, então abra oportunidades, então não se limite. Aí um segundo que é um clichê, como meu avô sempre diz, queime a pestaña. Se esforce, trabalhe bem, se dedique muito, porque não existe sucesso sem esforço. E por outro lado, eu vou dar uma terceira dica, que aí eu vou puxar pro meu cabelo que tá caindo, mas é importante também, acho que cada vez mais a gente equilibrar os aspectos comportamentais. Então, cuide muito do seu soft skill, olhe o engenheiro, que eu acho que tinha muitos anos atrás, aquela persona do cara de bota, o cara mais bruto, mais grosso, da obra. Não, o engenheiro hoje ele lida com pessoas, ele é gestor de pessoas, ele é comportamental, então não negligencie, né, esse trabalho do comportamental. E aí nas duas frentes, tanto pro externo como pro interno. Tome cuidado com a sua própria saúde mental, né, para não ficar aqui feito eu,
caindo os cabelos à torta e à Vai direita. ter que pegar o patrocínio Minoxidil, né? Total. Ou transplante capilar. Eu tô mais na linha do transplante, que eu resolvo logo. Ele tá acompanhando ali justamente a gestão da família Campos, né? Que Pedro não fez, Verdade. Eu tô indo no definitivo. Eu vou no transplante, enquanto ainda tem, tá de boa. Mas então, a pergunta depois é se vai nevar no próximo carnaval aí pra você. Zero chance, zero. Não nasci com essa vocação e com o cabelo do jeito que tá, a escador nevar, ele cai inteiro. Não vou nevar, não. Mas ficou a curiosidade, você falou da soft skills, né? Que é algo muito batido. Como é que você trabalha isso hoje em dia? Você faz algum trabalho específico? Você faz algum tipo de treinamento? A prefeitura em si dá algum tipo de treinamento para você? Uhum. Pronto, eu vou responder de trás para frente. Na prefeitura, hoje, ela tem dentro da sua gestão a escola de governo, né? E a escola de governo, ela oferta alguns cursos para os servidores. Mas como eu tenho me preparado ao longo desses anos nessa linha de soft skills, naturalmente, a própria experiência, né? Enquanto você vai crescendo, gerindo mais pessoas, você vai agregando. Mas um fator que foi muito importante foi estudar. Então, nas minhas instâncias de livros, eu tenho desde os livros de fantasia, desde a época do Game of Thrones e do Harry Potter da adolescência, que volta e meia eu releio até para dar uma higiene mental, e outros livros de vários autores, voltados mesmo, que eu chamo de livros business, né? Livros de negócio. Tem algum que você indicaria? Rapaz, tem um que eu sou super fã. Não é meu livro de cabeceira mais hoje, mas foi durante muito, muito tempo meu livro de cabeceira, foi o Desafiando Talento. Adoro esse livro, adoro esse livro. E um outro também que é muito bom, que eu li eu li na época da Empresa Júnior, que ele era famoso e eu recomendei, ele foi meu livro de cabeceira durante o tempo, foi O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro é muito bom, muito, muito bom. Aí tem uma lista imensa, alguns clichês, outros não tanto, e eu recomendo muito que você alterne, porque tem hora que você lê tanto esses livros business, que é tudo mais do mesmo, que você se abusa. Então você lê um, depois vai pra uma história mais tranquila, e assim você vai alternando. Bacana. Tem alguma pergunta aí dos seguidores? Temos sim, tá, Emerson. Aqui o Gabriel Alexandre, né? Alexandros, que ele tem aqui o apóstrofo. Mas ele perguntou, né? Como a gente comentou que a gente tava conversando com o chefe de operação de uma cidade, né? E ele ficou curioso, né? Vocês usam também esses formatos de gestão de projetos de forma mais atual? Por exemplo, utiliza método ágil, Scrum, Daily? Como é que funciona? Pronto, né? No caso, para uma ação de centro de operações, esse método ágil, para ação da crise, a gente não usa muito. Assim, pelo menos hoje a gente não implementa nenhuma metodologia nessa. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem, para determinadas situações da cidade, os protocolos de atuação e a gente tem que orientar a nossa equipe que elas sigam aquele protocolo para que a resposta seja contente. Agora, na construção do protocolo, aí a gente faz. Então, você trouxe um aí que é o Daily. Eu usava muito a TPF, eu trouxe a TPF para a prefeitura, que é aquela reunião de alinhamento diária daquele projeto ou semanal com aquela equipe, que aí a gente usa. E são reuniões rápidas. Porque outra coisa, assim, não temos muito tempo a perder. Então, se puder fazer até a reunião em pé, a gente faz. Então, isso a gente traz um pouco na construção de gestão de um projeto. Para o centro de operações, para uma rotina de gestão urbana, que eu tenho ações muito mais protocolizadas, aí pelo menos eu particularmente não uso muito. Vocês usam mais quais? Só para complementar também. Veja, a gente usa muito lá o BPMS como uma ferramenta de gerenciamento de processo, né, a questão de processo, mas fora isso, o bom e velho guia do PMBOK, já fiz boas referências a ele. Obviamente nem tudo se aplica, mas muito você absorve. Acho que são os mais comuns, mas hoje eu tenho usado mais esses dois, assim, o metodologia de mapeamento de processo, como também o próprio guia do PMBOK, alguns cadernos, não todos, porque também não dá para, nem todos são aderentes. Tá bem, a gente tá chegando próximo do fim, né, com relação ao podcast, é muito fantástico estar trabalhando contigo aqui, tá, Anderson? Tem mais algum ponto também, Emerson, que tu queira comentar com ele, antes da gente fazer as perguntas final? Assim, primeiro parabenizar, né, Anderson, que carreira, né? Eu acho que tem uma pergunta que aí eu vou lhe deixar à vontade para responder. Eu, como recifense, raiz mesmo, vivi minha vida aqui, tenho muito orgulho dessa cidade. E o que eu mais quero é ver essa cidade dando certo. É o objetivo principal. Eu tinha uma questão que gera uma curiosidade, uma curiosidade mesmo.
falasse um pouco mais sobre esse dia a dia com João Campos, que é um prefeito que a gente sabe que tem uma grande possibilidade de ascensão política até a nível nacional, né? A gente extrapolando aí por alguns anos. Como é que é esse dia a dia? Bom, trabalhar com o prefeito, nesse caso com o prefeito João Campos, tem um certo desafio que é acompanhar o ritmo dele, né? Então, assim, como eu tava comentando com vocês até antes, assim, o ritmo dele é frenético, é 24/7 e ele tem muito uma coisa que eu acho que é do engenheiro também, né? Até porque ele é engenheiro, que é esse trabalho da gestão, do planejamento, do método, da organização, de estar olhando a solução de ponta a ponta. Então, isso para mim como outro engenheiro, mas também como área técnica, isso é muito bom. Que é ter ali uma pessoa que puxa mesmo, provoca você a dar uma solução muitas vezes diferente do habitual. Os desafios da cidade como Recife não são os mesmos de um desafio como uma cidade como Salvador, como Fortaleza, como São Paulo. Então, tentar cair no erro de trazer a solução pronta para cá, a gente não vai cair, porque ele faz essa provocação e acaba que nós, como servidores, temos também esse ícone de questionar, de ir atrás, de ver o que é diferente. Então, assim, é muito bom porque é instigante, mas é difícil de acompanhar o ritmo dele. Não queiram vê-lo irritado, porque assim, ele é carismático, é gente boa, mas ele é duro quando tem que ser, e é importante também que seja, assim como o meu chefe porque veja, antes de chegar no prefeito ainda tem uma pessoa no meio, ou seja, antes de eu levar o carão dele, eu já levo um carão antes. Então, é muito isso. E o que eu acho que é curioso, que é uma característica super forte dele, ele é realmente muito apaixonado pelo que faz. Assim, ele gosta de cuidar da cidade, ele vive aquilo ali com muito prazer. E aí, naturalmente, acaba inspirando todo mundo ali que tá ao redor dele. E a gente passa por essas burocracias com um pouco mais de leveza, porque você se inspira pela entrega final, por ver o sorriso na cara da população. E ele traz muito isso, ele valoriza muito esse cuidado com a população mesmo, com a pessoa da ponta. E acaba que, particularmente, me inspira bastante. Você citou ele, só que ele é engenheiro, né? Você acha É. que ele ter vindo da engenharia, que você citou também que está na parte de gestão, realmente está ajudando a aplicação dele na área pública? Eu acho que tem. A engenharia na formação dele tem uns méritos que favorecem que ele hoje faça boas gestões. Então, obviamente, a formação dele também dentro da política é muito boa, ele tem uma base muito boa, e isso também conta. Mas ele ser engenheiro, ele tem um raciocínio metodológico, sabe assim, é aquele cara metódicozinho de fragmentar o problema, isso ajuda muito. Ajuda muito, muito mesmo. Aí, sem compensar que, como ele também é engenheiro, aí tem um apreço pela parte civil, e é uma coisa importante, veja, engenharia civil, o trabalho da construção civil, da engenharia de forma geral, não é só o do prédio, tem um aspecto social muito grande, um aspecto ambiental também muito forte. Então, como ele vem com essa veia da obra, da infraestrutura, ele também rebate no social, que rebate no ambiental, e assim ele faz esse tripé muito bem casado. Então, acho que ajuda bastante. É um trabalho que impacta muito na sociedade como um todo, né Anderson? Uhum. Trazendo o que Paulo falou, né, que é a questão de ser engenheiro, o Grupo Equation é uma empresa que foi criada com um grupo de engenheiros mesmo. A gente, ao longo dos estudos, tem observado essas características de liderança, como empresas privadas estão buscando engenheiro para posições de lideranças. E eu acho que talvez a ascensão de João pode ser uma abertura também para o meio público. Pode ser que a gente cada vez mais tenha engenheiros em cargos públicos de liderança, por que não? Se já tem esse conhecimento técnico que pode ajudar, não é isso? Exatamente. E na área de infraestrutura que necessitou, né? Exato. E, inclusive, por exemplo, uma secretária que eu acho incrível, que é engenheira, é a secretária do Promorai, que é a secretária de Projetos Especiais, que é a Marília Dantas. Marília Dantas, queremos você aqui. Eu posso fazer a ponte. Pronto, Marília é uma pessoa assim que é um engenheiro que passou pela iniciativa privada, hoje está na iniciativa pública, e ela é um exemplo desse, assim, de uma pessoa que tem a gestão, tem a técnica e faz um trabalho que, na minha percepção, é muito, muito bom. Bacana. Não, assim, a gente tá chegando no fim.
né? Infelizmente, viu? É, Tinha muita pergunta ainda pela frente, mas vai ter outras Faz oportunidades. uma parte 2, faz uma parte 2. Uma hora aí, né? E um pouco mais. Né? E aí a gente sempre termina nosso podcast aqui, né? Que a gente tem essa missão, que nem Emerson citou, de conectar engenheiros, né? E a gente está impactando a educação da engenharia para o pessoal ver novamente o valor que a engenharia traz para a sociedade, desenvolvimento na infraestrutura, desenvolvimento na indústria, né? E inovação. E a gente vê que nos últimos anos está diminuindo muito a quantidade de engenheiros, na verdade, de pessoas que estão estudando engenharia. Né? Então, está diminuindo muito estudando engenharia. A gente quer melhorar esse número, né? Que a gente sabe que o país desenvolvido tem uma boa porcentagem está trabalhando ali no que a gente chama de STEM, né? Que é a parte de ciência, tecnologia e matemática como tudo, né? Então, a pergunta é, né? E aí, hoje você está na área de gestão, né? E até sua carreira na TPF também, né? Você se arrepende de ir para a engenharia em vez de ir para a área de gestão, por exemplo, administração, que você já poderia ter a engenharia, ou não? Rapaz, essa foi capciosa, velho. Essa foi capciosa. Mas assim, de forma muito rápida, dura e objetiva, o arrependimento é zero. Assim, o arrependimento Não, é. só assim, você não podia responder outra coisa, né? Depois, O nome do podcast é De Engenheiro para Engenheiro. Se você- você diz assim, poxa, queria ter sido médico, né? Não, mas assim, não tenho arrependimento, eu acho que muito pela. E aí eu vou vender um pouco do jabá, né? Muito pela trajetória, pelas oportunidades que eu tive, foram todos graças à engenharia mesmo, assim. A oportunidade que eu tive desde a universidade, com o movimento Empresa Júnior, que eu sei que existem outras áreas, mas o meu foi na engenharia. E pós lá também, né? Pós a universidade. Nisso, trajetória no mercado de trabalho, dentro das consultorias, e nesse caso da TPF, hoje como na gestão pública, tudo isso foi graças a esse arcabouço que a formação em engenharia me proporcionou. E aquele negócio, veja, meu avô, né, ele sempre falou que o engenheiro engenha. Obviamente, o correto não é bem essa palavra, certo não é isso, mas é isso, veja. A gente tem uma capacidade de inovação, de criação, de resolução que é muito boa, muito grande, fomentada ali dentro do curso, dentro da nossa formação, e que, poxa, eu acho que tem tudo para alavancar ainda mais o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, qualquer instância que a gente venha trabalhar, e é graças a esse trabalho do engenheiro. Então, eu sou feliz, realizado, quero ganhar mais, viu? Quero ganhar bem mais ainda, quero ascender ainda mais, mas é isso, a engenharia tem muita oportunidade, é muito legal, é muito gostoso ser engenheiro, e é uma coisa que eu sempre falo, quando alguém me pergunta assim, fala um pouco sobre você, a primeira coisa que eu falo, sou engenheiro. É curioso, eu sou engenheiro. Bem que a minha profissão não seja, mas eu digo que sou engenheiro. Primeiro adjetivo que vem, né? É o primeiro adjetivo que vem. Não, bacana, Anderson. Paulo, teria mais alguma pergunta? Infelizmente a gente tá com o tempo todo estourado, né? A gente até tem também, né, do Fábio, mas a gente vai responder aí no privado, tá, Fábio? Mas queria agradecer a tua presença, Anderson. Tudo que a gente conversou aqui, a gente entendendo como é que funciona todos os desafios da área pública, né? Que a gente, como cidadão, a gente não vê o desafio de cara, né? A gente só quer cobrar, que nem citou, a gente não consegue nem ver ali o comentário, né? E a gente não entende todo o sofrimento por trás disso, e é bom a gente divulgar também o que vocês estão fazendo para tentar resolver os problemas, que é justamente o que o engenheiro faz, né? Resolver problema e você tá ali na posição de resolver problema da cidade, tá? Então eu queria agradecer novamente aí. Eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer. Eu, sinceramente, foi um momento de muito aprendizado, né, Anderson? Eu sou uma das pessoas que eu me coloco como preconceito. Eu acho que preconceito é sempre quando não existe o conceito feito, quando você não teve ou a oportunidade ou o interesse de saber sobre alguma coisa. E eu acho que a gente cai muito nesse erro comum, de não conhecer a fundo a vida pública, de não conhecer, e prefere pegar críticas de internet, puxar uma coisa, puxar uma outra, e o que você apresentou aqui pra gente foi uma oportunidade de conhecer melhor isso, e tá apresentando pra todo mundo que tá assistindo. Pô, olha o tanto de coisa que tem sido feita, olha o tanto de coisa que tem pra fazer ainda, e como dá trabalho pra tá o dia a dia lá nesse esforço. Então, muito obrigado, meu amigo.
parabenizo você novamente pela carreira, pela ascensão meteórica aí. E daqui pra frente não tem limite, né? Você falou que um dos pontos é não colocar limite, um dos conselhos que você dá. E aí eu espero que você nunca coloque limite aí na sua carreira. Show de bola. Obrigado, meninos, pelo convite. Foi um ótimo bate-papo. Qualquer coisa, sigo à disposição, tá? O que precisar, pode marcar uma parte 2 que eu venho feliz, satisfeito. Que é muito bom falar do que a gente gosta, do que a gente vive, do que a gente vibra. E a engenharia tem muito disso, né? Tem esse universo de oportunidade que a gente vibra com ele. E é muito bom. Parabéns pela iniciativa também de vocês. Eu acho que o grupo tem tudo para crescer. E aí, conta comigo, precisar. Eu tô sempre para uma mensagem de distância. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado, Anderson. Um abraço. Valeu.